Saudações terráqueos! Bem-vindos ao Achetar News. Se você chegou até aqui é porque recebeu nosso chamado e despertou. A partir de agora sua vida vai mudar, nada será mais o mesmo. Estamos aqui para ajudá-lo na compreensão de quem você é, de onde veio e qual mundo criará a partir de seu poder interior. Então se prepare para receber instruções e atualizações de nossos membros, da Confederação Galáctica da Luz. Agora você faz parte da nossa equipe, estando acordado ou sonhando, estamos com você. Segue o vídeo. Uma pesquisa liderada pelo brasileiro Patrick Licalca sugere a possível existência de um planeta desconhecido no cinturão de Kuiper, além da órbita de Netuno. O estudo identifica perturbações nas órbitas de objetos transnetunianos, indicando a influência gravitacional de um corpo com até 3 vezes o tamanho da Terra. Embora preliminar, a pesquisa apresenta indícios promissores, mas exige mais estudos teóricos e observacionais para confirmar a hipótese. Se encontrado, o novo planeta precisará atender aos critérios estabelecidos para ser classificado como tal: orbitar o Sol, ser esférico e dominar sua região orbital, características que Plutão não possui, sendo considerado um planeta anão. A descoberta pode revolucionar o entendimento do Sistema Solar e resgatar o método utilizado no século XIX para identificar Netuno, baseando-se na interação gravitacional com outros corpos. Para astrônomo da Unesp, pesquisa que sugere a existência de planeta desconhecido traz indícios promissores. Referência no estudo do Sistema Solar, Otton Winter elogia estudo liderado por brasileiro residente no Japão que aponta anomalias em órbitas como possível sinal da presença de um corpo maior do que a Terra na região do cinturão de Kuiper. Porém, mais estudos são necessários, e classificação de objeto espacial como planeta depende de cumprir certos pré-requisitos. Renato Coelho. Haverá um planeta ainda desconhecido vagando pelo Sistema Solar? É o que sugere uma pesquisa conduzida por astrônomos de universidades japonesas que ganhou grande repercussão, publicada no mês de setembro na revista científica The Astronomical Journal. Os estudiosos sugerem que um astro de expressivas dimensões pode existir em uma área situada depois da órbita de Netuno, chamada Cinturão de Kuiper. Os pesquisadores buscaram por perturbações nas órbitas de objetos situados na região do cinturão de Kuiper que possam indicar a influência gravitacional de algum corpo de maiores dimensões. Os cálculos dos astrônomos sugerem a possibilidade da existência de um objeto com tamanho entre 1,5 e 3 vezes o da Terra, e seguindo uma órbita com inclinação de 30 graus em relação ao plano do Sistema Solar. Otton Winter, físico, astrônomo e professor da Unesp no campus de Guaratinguetá, diz que a pesquisa se destaca por seu ineditismo, embora a possibilidade de um planeta desconhecido no Sistema Solar já tenha sido proposta antes. Ele explica que o novo estudo se baseia na observação dos chamados objetos transnetunianos. Eles têm este nome porque estão situados além da órbita de Netuno, que é o planeta mais distante conhecido. Ao estudarem alguns desses corpos, os estudiosos observaram a ocorrência de alguns padrões em suas órbitas, incluindo alguns alinhamentos. A ocorrência desses padrões poderia ser sinal da influência exercida por algum corpo de dimensões maiores nas proximidades. Segue daí a proposta dos estudiosos quanto à existência de um planeta desconhecido na região. Netuno fica a uma distância de quase 30 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Logo após da sua órbita origina-se a região do Sistema Solar denominada Cinturão de Kuiper. Um estudo semelhante foi apresentado há alguns anos, que sugeria a existência de um objeto que foi chamado de Planeta 9. Este Planeta 9, porém, ficaria a uma distância imensa, da ordem de muitas e muitas centenas de unidades astronômicas, diz Winter. Agora, o que está sendo sugerido é a existência de um objeto mais próximo da região do cinturão de Kuiper, explica. No cinturão de Kuiper são encontradas rochas geladas e certos objetos de maior parte, que chegam a ser classificados como planetas anões. Estão nessa categoria Plutão, Quaoar, Orcus e Makemake. Todos, porém, são muito menores do que a Terra. Mesmo Plutão, que já foi classificado como planeta no passado, tem apenas 18% do tamanho da Terra, ou seja, é menor até do que a Lua.
Descoberta de Netuno seguiu roteiro semelhante. Os principais autores do novo estudo são Patrick Likauka, da Universidade Kindai, e Takashi Ito, do Observatório Astronômico Nacional do Japão. Acho interessante salientar que, embora muitas notícias digam que os autores do estudo são todos japoneses, seu primeiro autor, Patrick Likauka, é um brasileiro e colega nosso, ainda que morno. Japão há décadas, diz Winter. O docente da Unesp diz que a descoberta de Netuno, o último planeta localizado no Sistema Solar, em 1846, seguiu um roteiro mais ou menos parecido com o que está sendo proposto pelo novo artigo. Os astrônomos do século XIX observavam a órbita de Urano, que era o último planeta conhecido, mais distante, e constatavam um comportamento um pouco estranho. A forma para explicar esse comportamento foi assumir que existisse um planeta depois de Urano perturbando sua órbita, conta. A partir dessa previsão, os astrônomos observacionais passaram a buscar por observações do hipotético oitavo planeta em seus telescópios. Assim Netuno foi finalmente encontrado. Por essa abordagem primeiro, se produz a teoria e depois vem a procura do objeto. Se esse corpo realmente existir e for encontrado, seria uma repercussão gigantesca. Afinal, os planetas que a gente conhece foram descobertos há mais de um século. O Inter diz que, embora o estudo seja preliminar, apresenta resultados bastante fortes, que servem como indícios. Porém, é preciso desenvolver muitos outros trabalhos teóricos e aperfeiçoar o que se sabe até agora. Em paralelo a esse trabalho teórico, é provável também que o pessoal de observação comece a ampliar a procura nessa região, buscando aperfeiçoar os dados. Esse aperfeiçoamento permite restringir a região onde se irá procurar o objeto. Devido às imprecisões que este estudo apresenta, não é fácil fazer esta busca, diz. O debate sobre o conceito de planeta em 2006, por decisão tomada durante a Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, IAU, realizada na República Tcheca, Plutão, que até então era contabilizado como o nono planeta do Sistema Solar, perdeu este status. O motivo foi a elaboração de uma nova definição do termo planeta aprovada pela IAU, que resultou no reconhecimento de apenas 8 planetas em nossas vizinhanças. Otto Winter explica as causas para o que ficou conhecido como rebaixamento de Plutão. Após a descoberta de Netuno, posteriormente foram observadas certas perturbações em sua órbita, e sugeriu-se que poderiam indicar a existência de outro planeta. Só que os cálculos estavam errados. Na verdade, não havia nenhuma perturbação significativa na órbita de Netuno. Mas, mesmo assim, os astrônomos começaram a procurar outro planeta e encontraram Plutão. Foi o primeiro corpo que se observou além da órbita de Netuno, relata. Porém, com o tempo ficou claro que Plutão é bem menor do que os demais planetas. Suas dimensões o aproximam mais da Lua do que da Terra. Mas era o corpo mais distante conhecido, e foi considerado planeta, diz o docente. No entanto, em 1992, foi descoberto o primeiro objeto na região do cinturão de Kuiper, situado além de Netuno, e também além de Plutão. Estes objetos são uma espécie de material remanescente do período de formação do Sistema Solar, que foi ejetado para uma região um pouco mais distante e periférica. Hoje conhecemos uma centena de objetos no cinturão de Kuiper. Vários possuem tamanho comparável ao de Plutão. Esse acúmulo de descobertas ensejou o processo de revisão do conceito de planeta. Não fazia sentido definir todos como planeta. Então, organizou-se uma convenção da União Astronômica Internacional para discutir o tema e propor uma nova definição, diz Winter. Ele explica que, para que um corpo seja classificado como planeta, precisa atender a 3 requisitos. Primeiro, o corpo precisa estar em órbita ao Sol, pois estamos falando do Sistema Solar. Segundo, precisa ser grande o suficiente para adquirir um formato que seja aproximadamente esférico. Corpos pequenos, como asteroides, em geral não têm formato esférico, são bem irregulares. E Plutão atende esses 2 quesitos, diz Winter. Foi a exigência do terceiro quesito que tirou Plutão da lista planetária. Ela estipula que a região do espaço onde se situa a órbita de um corpo deve ser dominada por ele. Ele não pode estar numa região onde existam muitos outros corpos de tamanho semelhante.
E foram encontrados vários outros corpos em órbitas parecidas com a de Plutão, diz Winter. Os astrônomos instituíram então a categoria de planeta não, destinadas aos corpos que preenchem 2 dos 3 requisitos para a classificação como planeta. Por exemplo, o asteroide Ceres, que fica entre as órbitas de Marte e de Júpiter, é grande o suficiente para possuir formato esférico. E também orbita o Sol. Mas não é dominante na região onde está. Por isso, Ceres é considerado um planeta anão, assim como Plutão e vários outros objetos que estão na região do cinturão de Kuiper, diz o docente. Fonte: Jornal da Unesp. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima!